todo o esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Edição 188 do podcast de Todo Esporte. A você, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Você que está no YouTube já está vendo que eu estou bem acompanhado para mais essa edição do nosso podcast, para voltar a falar de voleibol. Tinha um tempinho já que a gente não falava, né? Um espacinho aí entre o fim da última temporada e a reapresentação dos atletas e o grande campeão do último ano, o multicampeão de todas as eras, já se reapresentou, voltou a trabalhar. E para falar um pouquinho disso, uma honra receber esse parceiro, gente boa, acompanha há muito tempo, são uns 15 anos já que eu te acompanho. Otávio, central do Sada Cruzeiro, muito legal ter você aqui na Itatiaia. Obrigado, cara, pela presença, obrigado pela gentileza em falar com a gente. Obrigado você, Cirilo, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Você que sempre tá nos cobrindo lá, né? Tá sempre pertinho. É um prazer enorme, tá? Tô conversando contigo aqui. Tamo junto, Otávio. O Otávio vai trocar ideia com a gente sobre essa temporada que vem pela frente para a equipe do Sada Cruzeiro. Aí, quando você for falar, Otávio, só bota aqui mais próximo aqui um cadinho pra turma te ouvir bem. Otávio, nova temporada, cara. Começou, vocês estão aí já com 2 semanas de treinamento, enfim, é uma temporada muito longa, muita coisa para acontecer. Esse comecinho é meio difícil, né? Tem muito cara com outros compromissos, seleções aqui e ali, enfim. Como é que tem sido esse começo do trabalho, a expectativa por esse recomeço para um clube que tem que vencer sempre, né, cara? Sim. Bom, nós nos apresentamos no dia 9, né? Foi numa quarta-feira, aí foi uma quarta-feira foi só mais uma conversa, né? Quinta e sexta exames, e na semana passada já começamos a preparação física, que é importantíssimo, né? Para a gente ter uma base aí para aguentar a temporada inteira. E realmente o Felipe tem aí, né? Que quebrar a cabeça nesse início, né? São 2 atletas e mais alguns da base que estão servindo as seleções brasileiras, mas o grupo é muito forte, né? E estamos aí. Vamos trabalhar para que seja uma excelente temporada. Justamente sobre a projeção de temporada, porque você está falando da turma que já está trabalhando, mas normalmente o Sada Cruzeiro é isso aí. Você já está no projeto há certo tempo, você sabe, muda muito pouco, né? Tem uma troca de levantador, tem uma troca de líbero, uma troca de ponteiro, mas são questões realmente pontuais, né? E certamente é algo que você sai muito à frente de alguns componentes, de alguns concorrentes diretos que tem que trocar mais, né? É um trunfo do Sada Cruzeiro de novo para esse ano, né? É verdade, né? Conseguiu manter a base da equipe ali. E, como você falou, é o diferencial. Hoje em dia o voleibol exige muito do entrosamento, né? Da equipe, e você mantendo a base ali, a gente já se conhece há bastante tempo, isso ajuda demais, né? As outras equipes, né? O nosso concorrente direto aí no Campeonato Mineiro, que é o Minas, né? Você vê que mudou bastante. Muda muito, Muda muito, então, realmente, o projeto consegue manter a base da equipe, isso é fundamental. E nessa história da reapresentação, desse recomeço, o papo é o mesmo, né? De novo, o Sada Cruzeiro protagonista para mais uma temporada. A passada foi uma temporada especial, que vocês têm continental, mundial, título nacional, protagonismo em diversas competições, a manutenção aí do protagonismo no campeonato estadual também. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no ano passado, como é que foi para vocês a temporada, que ela é concluída com a cereja do bolo, que é a Superliga, mas que muita coisa boa aconteceu antes também, né? É verdade. Infelizmente, assim, para mim, o início de temporada foi complicado, né? Que eu tive uma lesão no joelho. A gente tentou tratar de forma mais conservadora, mas infelizmente tive que passar por um procedimento cirúrgico. Mas, como eu disse antes, né? O nosso grupo é muito forte, né? O Cleidenilson substituiu a altura. A gente começou super bem a temporada, né? Campeão mineiro e campeão da Supercopa, né? Aí veio o Mundial, né? Eu já tive que ser inserido ali, né, mais rápido, né, não pude recuperar assim plenamente para estar assim 100%, mas graças a Deus, né, assim que eu voltei depois da lesão do Cleidenilson, já pude ajudar, né, a gente campeão mundial. Aí teve infelizmente uma queda ali, né, que a gente perdeu para o Joinville nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso eu acho que abalou um pouquinho a equipe, né. Depois veio uma derrota assim, difícil também para o Campinas. Depois disso a gente teve uma conversa e a gente voltou aos trilhos ali, né? E o grupo é muito experiente, né? Soube lidar com isso e como você disse, a gente conseguiu terminar com a cereja do bolo aí, que foi esse campeonato aí da Superliga, né?
Individualmente falando, como é que você tem se sentido agora? Porque, como você falou, a temporada passada foi de lesão, onde você perde boa parte da temporada de clubes, né? Teve, não sei se o termo é esse, não sei se você acelerou ali para voltar no Campeonato Mundial com outra lesão de um companheiro de posição. Como é que você está se sentindo agora e como é que foi justamente passar por isso e concluir bem a temporada, né? Porque você conclui a temporada jogando com bons números, sendo um dos protagonistas do time também. Como é que foi essa transição e como é que você se apresenta agora? Bom, primeiro estou me apresentando super bem, né? Foram 2 meses de férias, deu para descansar bastante, aproveitei a família, me mantive ativo também, que é importante para a gente não voltar na pré-temporada e tendo que remar ainda mais, né? Porque a gente a gente cai fisicamente, não tem como, né? Mas a temporada passada foi difícil porque eu tentei, né, conquistar uma vaga olímpica lá, infelizmente nesse processo o meu joelho tava doendo muito e eu tive que pedir dispensa da seleção. E aqui a gente tem excelentes profissionais lá, né? O Dr. Sérgio Campolina, que é o nosso médico, né? Monstro. O nosso fisioterapeuta, o Alisson Zuin, o Dani, né? Que foi quem mais me acompanhou de perto. E eu pude ter uma recuperação plena, assim. Infelizmente, eu tive que acelerar o processo, sim, né? Porque teve a lesão do Cleidenilson, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles. Eu já estava inserido ali, já ficava entre os 12, já estava ali no banco, mas só que eu não estava me sentindo 100% fisicamente, né? Ainda tinha um déficit grande de força, né? Da perna direita para a esquerda. E esse ano eu tô muito bem, e é importantíssimo nessa pré-temporada para a gente, sabe? Para a gente ganhar, como eu falei, ter essa base para a gente suportar a temporada inteira, que o Sada Cruzeiro sempre disputa todos os campeonatos, né? Então a gente tem que estar muito bem fisicamente para aguentar esse tanto de jogos aí. Até pelo tipo de jogo que vocês fazem também, um jogo de muita intensidade, de agressividade, né? O Sada Cruzeiro está se preparando para de novo jogar as principais competições dessa temporada. E como é que foi para você, cara, ser inserido nisso? Você já está nisso há algum tempo, já está no Sada Cruzeiro há muito tempo, mas ao longo da vida, certamente, dos clubes que você atuou, cada um com a sua pretensão, né? O Sada Cruzeiro não tem conversa, né? Você tem que estar em todas as competições, jogando como protagonista, estando nos principais momentos. Como é que foi ser inserido nisso e agora ver a molecada que chega, a galera da base, os caras que são novos contratados, também botar na cabeça dos caras, pô, isso aqui é o Sada Cruzeiro. Como é que funcionou pra você e como é que funciona pra molecada? Olha, pra mim foi bem tranquilo, assim. Eu confesso que quando eu recebi a proposta de vir pro Sada Cruzeiro, eu fiquei muito feliz. Já me imaginei conquistando títulos, né? Que é uma equipe super vitoriosa. E o diferencial que a gente comentou aqui, que a equipe consegue manter uma base, e essa base começa pelos diretores, pela comissão técnica, que já estão há vários anos, né? Isso, assim, nos dá uma confiança absurda para trabalhar. A gente pode contar com eles na preparação física, na área médica, enfim. A nossa logística de viagem é tudo, assim, tudo perfeito, sabe? É só trabalhar, é bem tranquilo trabalhar aqui, né? Lógico, a cobrança a gente sabe que vai ter sempre, né, em qualquer equipe. A gente, como atleta, a gente tem que buscar sempre vencer, mas aqui é diferente, é uma atmosfera diferente. Eu não sei te explicar, assim, mas a equipe, a engrenagem funciona muito bem, sabe? Eu acho que esse é o diferencial. Esse negócio de ter uma torcida de futebol também faz uma diferença danada, né, cara? Vocês vão jogar no Riacho lá com 2.000 pessoas. É um perfil completamente de jogo de vários outros ginásios ao redor do país, né? Sem dúvida. Eu já joguei contra e jogando a favor, já presenciei a equipe, assim, realmente virando o jogo, sabe? Nos ajudando num momento, assim, muito difícil. A gente estava perdendo um tie-break, assim, de uma diferença de 5 pontos. Aí a torcida começou a vibrar, assim, eu me arrepio até de lembrar, assim, sabe? Começou a puxar a gente, isso deu um gás a mais, a gente conseguiu virar o jogo. Realmente, faz muita diferença ter uma torcida de futebol, né? E tem o lado que é mais o vôlei, né? Já virou torcida de vôlei, né? Sim, porque, assim, sim. quando começa o projeto, beleza, o Cruzeiro existia já não era 90 anos, acho que na concepção do projeto, já tinha quase 90 anos de Cruzeiro. Era uma torcida essencialmente futebolística, né? Mas desde 2006 existe o Sada Betim, depois em 2010 vira Sada Cruzeiro. Então já temos 15 anos de Sada Cruzeiro, né? Então já não é mais... São 19 anos de projeto. 19 anos de projeto, pois é. Então, assim, já tem aquela galera que vai ali em todos os jogos de voleibol, o cara que consome o voleibol, virou o clube de voleibol, deixou de ser o clube de futebol com o escudo só do Cruzeiro e virou seu clube de voleibol também, né? Sim, sim. É verdade. É uma torcida muito apaixonada, a gente sempre tem
os torcedores lá que são assíduos, né? Não perdem nenhum jogo. Isso é muito bacana, né? Um caldeirão aquele Riacho ali, impressionante. E todos os ginásios do Brasil, né? A gente sempre tem a torcida lá apoiando a gente, né? A torcida do Cruzeiro é muito grande, né? Com certeza. Nesse tempo todo aí de Sada Cruzeiro, cara, queria que você elencasse aí o principal momento ou principais momentos que você viveu com essa camisa, aquele dia que ficou marcado, aquela lembrança que você jamais vai esquecer, porque são muitos títulos, né? Mas talvez elencar os principais níveis aí na cabeça nesse momento, assim, pensando de primeira. Com certeza os 2 títulos mundiais, né? O primeiro que eu conquistei aqui em 2021 foi de forma, assim, incontestável, né? Nós ganhamos dos italianos 3-0, acho que só perdemos um set na competição, ficou bem marcado, né? Esse segundo Mundial também, a temporada passada, foi bem legal, a gente veio de uma fase classificatória que quase a gente ficou fora, né? Aí sobrevivemos ali, se deu uma vida a mais pra gente, a equipe agarrou aquela oportunidade e foi pra cima, conseguimos fazer uma grande semifinal, uma final. O Campeonato Sul-Americano da temporada passada também ficou bem marcado, porque foi um jogo assim, que a gente salvou vários match points e foi o Open Course que entrou de forma assim, que nos ajudou muito. Eu acho que foram esses 3 aí que mais marcaram mesmo. E teve esse momento que eu já comentei com você, que a torcida, assim, foi umas quartas de final contra o SESI. Foi o primeiro jogo em casa, a gente estava perdendo o tie-break, assim, de uma diferença de 5 pontos, e a torcida começou a vibrar ali, nos impulsionar, e isso ficou bem marcado, assim. Eu lembro que eu estava no saque, eu ficava arrepiado, assim, da torcida cantando, incentivando a gente. Esses foram os momentos mais marcantes. Se for o do Open Course, o que esse cara fez na final da Superliga e no Sul-Americano foi uma coisa de maluco, né? Porque o cara tá frio no banco, você sabe muito bem, pô, você tá no banco pra você ser inserido num jogo, e ele, com a responsabilidade de ser o cara que tem que virar a bola, né, cara? Impressionante, né? Foram momentos muito importantes da última temporada, né? Pra ele não é nada fácil, né? E substituiu o Wallace, né? Que é um cara que, assim, pra mim é um dos maiores opostos do mundo. Mas só que é o diferencial do Sada Cruzeiro, realmente, né? A gente tem um grupo muito forte. Quando eu tava fora, o Cleidenilson substituiu, assim, a altura, ou até melhor, né? O Open Cosk também. E o nosso nível de treinamento, né? Faz toda a diferença, né? A gente tem essa molecada que tá chegando aí, que entende o processo, que treinam, assim, dando 110% todo dia. E isso é muito bacana de ver. Chegou a jogar com o Felipe? Joguei 2 anos com o Felipe. Pois é, 2 anos com o Felipe. Então você teve o Felipe como companheiro de quadra e o Felipe agora à beira da quadra. Como é que foi conviver com ele nesses 2 momentos e como é que é trabalhar com o Felipe treinador? Eu confesso, assim, que ele não mudou nada, sabe? Foi muito bacana ter convivido com ele ali como atleta, né? 2 anos. Ele, infelizmente, não estava jogando muito mais, mas ali no banco ele sempre já dava instrução pra gente, né? Tentava orientar alguma coisa ali. É um cara que é um líder nato, né? E quando assumiu o comando da equipe como técnico, ele, assim, não mudou nada, eu acho, assim. Ele continua uma pessoa super aberta, né? E como eu disse, é um líder, né? Então, assim, ele chama essa responsabilidade, né? Nos dá um suporte muito grande ali pra gente desempenhar um melhor em quadra. Sobre as experiências anteriores que te levaram até o Sada Cruzeiro. Vamos avaliar um pouquinho, dar uma passada pelos momentos da sua carreira. A gente conversava há pouco na redação da sua formação no Minas Tênis Clube, depois você viveu outros desafios também. Os momentos que fizeram com que o Otávio fosse, o que você falou há pouco, postulante a uma vaga de seleção brasileira, né? Você falou que estava na corrida para chegar, quem sabe, aos Jogos Olímpicos. Como é que foi essa caminhada para chegar nesse momento agora em que você é um dos principais centrais do voleibol brasileiro? Então, foi uma caminhada, assim, bem difícil, né? A gente tem que ralar bastante. Eu não sou um central muito alto, então eu tenho, assim, que redobrar a minha atenção, assim, em relação ao físico, né? Eu tenho que sempre estar muito bem, porque senão eu não consigo compensar isso na altura, né? Mas eu tive uma base muito boa no Minas, né? No Taubaté também, já assumindo mais responsabilidade, né? Uma equipe que já foi formada ali para conquistar. Para ganhar, né? Para ganhar, então já é uma responsabilidade a mais. E jogar com grandes atletas, né? Acho que isso foi um diferencial muito grande, assim, na minha formação, que a gente sempre procura entender como cada um trabalha, né? E
e saber assim que a gente tem que se cuidar realmente. Eu sempre via os caras que conseguiam ter uma longevidade se cuidando muito, e isso me ajudou bastante. E foi no Taubaté, né, depois do título da Superliga, que eu fui mais assim convocado para a seleção, né? Então foi um momento bem legal também da carreira, né? Esses 4 anos que eu passei no Taubaté. Falando de seleção, você tem visto essa seleção nesse ciclo aí que está começando? Confesso que não. Aproveitei mais as férias aí para curtir a família e tal. Não tava que é fundamental, inclusive, né? Dar uma aliviada. Com certeza, sem dúvida. Aproveitei o filhão. Mas, assim, sempre acompanho, vejo os resultados lá e tal, vejo alguns lances dos jogos, sei quem tá jogando mais, mas assistir os jogos não tô, não. Qual que você acha que são os principais desafios aí para esse novo ciclo do Brasil? E como é que tá isso na sua cabeça? Você tem intenção de fazer parte de seleção brasileira? Como é que tá projetado? Porque tem atletas que chegam... Por exemplo, você fez parte de seleção. Tem atleta que escolhe em determinado momento, por exemplo, a Thaísa, por exemplo, tinha condição total de estar na seleção feminina, mas ela falou, já voltei uma vez, não quero voltar mais. Para mim, eu preciso relaxar nessa história que você falou. Terminar a temporada, dar uma descansada, viajar com a minha família. Porque esse calendário também, o calendário do voleibol, ele é uma loucura, né? Para quem não está acostumado a acompanhar, pauleira de clube até abril, o cara tem uma semana de descanso, já tá na seleção. Eu vi atletas que jogaram no final de Superliga, 4 dias depois estavam lá na seleção brasileira. É um ritmo frenético também, né, cara? É verdade. A gente... Assim, eu confesso que eu não penso mais em seleção. Até já tinha em mente, assim, acabou que não teve a convocação, né? Mas se fosse convocada essa agora pelo Bernardinho, eu não iria, porque... Eu sou um cara que, infelizmente, já tive uma lesão no tendão de Aquiles, tive a temporada passada a lesão no joelho. Então, assim, como eu disse, não sou um central muito alto, então tenho que me cuidar ainda mais fisicamente. Esses 2 meses que a gente tem de férias é fundamental, assim, para a gente recuperar as energias ali e voltar com tudo, né? Já estou com 34 anos, né? Mais um ciclo olímpico aí, vou estar com 37, 38 anos. Eu acho que o Brasil está muito bem servido de central, né? Tem uma garotada nova aí que tá com gás total. Lógico que eu me vejo na seleção, assim. Eu acho que estando bem fisicamente, eu me vejo lá, mas aguentar mais um ciclo, assim, é muito difícil, né, pra gente. Muito desgastante. E ter que fazer parte do ciclo inteiro, né? Porque é claro que vai ter ali no último ano, vai ter alguém que vai se destacar, que entra no radar. Mas esse ano, por exemplo, ano de campeonato mundial, todo ano tem um desafio importante. É puxado, né, cara? Fisicamente é bastante puxado, né? É puxado. Dá pra fazer alguma coisa pra dar uma melhorada nesse calendário aí? Você acha? Você como homem do voleibol? Pois é, né? Poderiam fazer alguma coisa pra ajustar aí. Porque, infelizmente, uma semana não dá pra gente descansar nada, né? A gente, após o título da Superliga, uma semana a gente ficou sempre... com compromissos com os patrocinadores. Então foi uma semana assim que a gente não teve descanso, né? Foi patrocinador e tal, depois a galera que teve que apresentar na seleção já foi direto, não teve nem como aproveitar a família ali um pouco. É puxado, não é fácil não. Como é que você tem visto aí, cara, a movimentação dos clubes aí no cenário nacional e ampliando essa história? Como você enxerga os principais oponentes nessa disputa pelo protagonismo da próxima temporada? Eu tenho acompanhado um pouco o mercado, sei que o Praia se reforçou muito, né? Fez umas contratações de peso, é uma equipe que a gente tem que ficar de olho. O Campinas manteve a base da equipe, então e isso é fundamental, né? Já foi uma pedra no sapato, né, da gente, o Campinas. Infelizmente a gente perdeu os 2 jogos da fase classificatória para eles, mas na final deu tudo certo, né? A gente conseguiu dar o troco. São essas duas... Aquele grande personagem, quando tá valendo, tá valendo. Pois é. São 2 equipes que eu me lembro agora aqui que se reforçaram bem, né? O Minas sempre faz equipe boa, né? Mudou bastante, então vai ter que remar um pouquinho mais aí do que as outras que conseguiram manter uma base. Como é que tá o vôlei brasileiro de um modo geral? Eu queria a análise sua, com muito tempo de profissional, pensando em formação de atleta, nível de jogo, nível de competição. Como é que você enxerga o vôlei brasileiro nesse momento? Eu acho que, infelizmente, a gente caiu muito, sabe? Categoria de base, são poucas as equipes que trabalham a base mesmo, né? Os fundamentos ali, enfim. E o voleibol brasileiro precisa jogar, né? Infelizmente, eu digo assim, no caso da seleção brasileira, né? Você vai jogar um sul-americano, você não tem equipes assim de confronto direto com o Brasil, né? Tirando a Argentina.
E lá no voleibol europeu você tem, né, eles estão jogando lá, né, sempre um contra os outros, então isso faz muita diferença. A gente precisava jogar mais, então eu acho que nesse quesito a gente está um pouco abaixo, mas sempre está surgindo aí talentos, né? O Brasil é muito grande, então se a gente pudesse ter um olhar melhor aí para a base, trabalhar melhor esses garotos, a gente tem uma garotada aí com um potencial incrível, né? É um país que tem muito potencial para tudo, né, Otávio? Tem muita gente, né, cara? Imagina uma captação aí feita nacionalmente. Esperamos, né, nesse próximo ciclo aí que está ainda no seu primeiro ano, que essas coisas evoluam. Base, com a redundância permitida, a base é a base realmente de tudo, né? Categoria de base você baixa a formação de atleta, lá em cima gera impacto, né? Com certeza, faz toda a diferença. Eu fui formado no Minas, né, então eu sei que é um diferencial absurdo, assim, você ter esse trabalho do técnico ali, te ensinar cada fundamento, e não só os fundamentos do vôlei, assim, mas te instruir na questão pessoal mesmo, né? Como pessoa, cresci muito como pessoa lá no Minas, isso me ajudou bastante. Sou muito grato aos técnicos que eu trabalhei. O Pacome mesmo, a gente estava comentando dele, né? Um cara incrível que me ajudou muito, conversava muito comigo. E o Pelé, né? Outro também que foi um grande jogador e conseguiu passar isso pra gente na categoria de base também. Faz muita diferença. Otávio, para fechar, cara, como é que você projeta assim seus próximos anos assim? Como é que tá o seu planejamento assim de próximas metas, curto, médio, longo prazo? Como é que você projeta os próximos passos assim? O que seriam os próximos anos perfeitos para você? Bom, eu penso sempre no agora, né? A gente fez uma temporada incrível e espero que essa temporada seja melhor ainda, né? Para conseguir ser melhor, a gente tem que conseguir os 6 de 6 campeonatos. Então, passado 5 de 6, né? 5 de 6, Só né? a Copa ficou para trás, para o Brasil. Eu bati na trave 2 vezes aqui, foi na temporada 21 que a gente ganhou o Mundial, né? Que a gente também perdeu a Copa do Brasil. Espero que a gente consiga, esse ano, fazer uma temporada perfeita, que seria um sonho. E é isso, né? É trabalhar bem fisicamente, pensar cada ano, né? Dar o máximo ali e ter uma longevidade no vôlei. Espero que eu consiga jogar bastante tempo ainda. Dá para jogar até os 40, será? Quem sabe, né? Tem uma galera boa que tá chegando aos 40 aí. Espero que eu consiga chegar lá também. Marco, sim. Cara, obrigado pela presença, parabéns pela carreira maravilhosa. Te acompanha há muito tempo e você tá entre os principais jogadores do voleibol brasileiro, no principal clube do voleibol brasileiro já há bastante tempo. Muito sucesso para você, obrigado pela gentileza e seguimos trocando ideia. Temporada longa pela frente, vai dar tudo certo. Vai sim, obrigado pelo convite aí, foi um prazer estar aqui com você. Um abraço. E a você, aqui do YouTube Itatiaia Esporte, gosta do Otávio? Deixa o like aí, clica no joinha, participa com a gente nos comentários. Quer acompanhar todas as edições anteriores do Todo Esporte? No Itatiaia Esporte da capa, vá lá em podcasts, procura o Todo Esporte, todos os vídeos publicados nesse canal. Na plataforma de áudio tá mais fácil, 188 edições à sua disposição. Abraço a todos, semana que vem tem mais. Valeu, gente!